Bom, eu vou iniciar esse treinamento e vou pedir para vocês o seguinte. No final, eu vou estar abrindo para as perguntas, tá certo? Aí quem tiver alguma pergunta para fazer, daí digita a pergunta aí, né? Coloca o ponto de interrogação para eu saber que é a pergunta, né? E aí eu vou ler só o que tem ponto de interrogação. E aí respondo as perguntas uma a uma conforme a ordem escrita aí. Tá ok? Bom, primeiro lugar, é interessante vocês anotarem que nós vamos estar fazendo um encontro nacional de distribuidores lá em Curitiba, dia 3/7. Tá? Dia 3/7 vai cair numa sexta-feira. Então, quem tiver que... 3/7 não, desculpa, 3/8. Tá? Quem tiver quem já quiser já comprar a passagem antecipada, aí já compra. Quem for de aéreo, né? Compra, acho que sai mais barato, né? Então, eu acredito que a gente consiga aí ter uma minimização aí de custos para quem for de aéreo, né? Eu, se eu não me engano, parece que fiquei sabendo que tinha passagem a R$ 70, né? Bom, outro detalhe importante é o seguinte: as reservas de hotéis, vocês podem estar se ajudando, mas de qualquer forma, eu vou pedir uma relação de uns 3 hotéis aí, com alguns padrões, e vamos estar sinalizando para vocês. E aí no e-mail, vocês já vão ter acesso a esses hotéis. Quem quiser ficar em qualquer hotel, fica à disposição, pode ficar em qualquer hotel. Nós vamos estar indicando aí alguns hotéis que ficam nas proximidades, tá certo? E aí no dia 3 nós vamos fazer um treinamento, né? Esse treinamento vai das 10 da manhã às 17 horas. Então vou pedir para vocês que vão fazer a reserva e vão estar presentes no treinamento, tá? Para que chegue um dia antes, para que chegue no dia 2, para que esteja descansado e nós possamos iniciar às 10 horas em ponto aí, tá? Bom, quem está dizendo, bom, o Ananias está dizendo aqui que está falhando a voz, subir em cima do pé de... Beleza, bom, vamos lá. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, gente, procurem chegar um dia antes, tá certo? Porque daí você chegando um dia antes, não corre o risco de você chegar atrasado, tá certo? E chegando um dia antes, nós vamos estar um dia antes aí, de repente a gente consegue jantar junto, né? Reunir a galera, pegar uma churrascaria aí, jantar junto, trocar algumas ideias, e no dia seguinte está todo mundo descansado, para não ter aquelas pessoas que vão estar pescando, né? Então, de repente, resolve pegar a estrada aí pega a estrada, depois fica pescando aí na hora do treinamento, e aí fica bem, bem chato, tá? Então, já estamos agendados. Curitiba, no dia 3/8, das 10 às 17 horas. Agora, outra coisa importante também, para quem tiver condição, para quem puder, saia só no sábado. Faça o seu retorno no sábado, porque daí, se a gente precisar estender o treinamento, como tem acontecido algumas vezes, em vez das 17 horas, vai até as 18, 19, 20, né, como o último encontro que a gente fez de liderança aí, né, acabamos, já era umas 9 horas da noite. Então, se você for de ônibus ou de avião, pegue o último retorno. Tipo, se é 11h30, meia-noite, pegue esse voo. Né? E a mesma coisa, se for de ônibus também, procure pegar o ônibus da noite também, do último horário, que é para a gente não ter problemas aí com pessoas que vão sair e deixar metade das informações para trás. Tá certo? Não, beleza, ô Sérgio, você até colocou aqui que a galera do Rio vai estar chegando aí às 9 horas. Cara, vou te falar uma coisa, e pode conversar com o Paulão. Pode acontecer algum imprevisto e não chegar às 9 horas, tá? Então, o Paulo do Rio de Janeiro aí já teve 2 vezes esse mesmo problema. Ele saiu, era para ter chego 9 horas e chegou 3 horas da tarde. Tá? Teve complicação no aeroporto, desvio de rota e tal, e aquela coisa. Então, procurem chegar ou chegar um dia antes, ou chegar no primeiro voo aí mais cedo aí, tá? Umas 6, 7 horas para não ter problema. Tá bom? É isso aí. Bom, e aí, bom, vamos lá. No dia 27
tá? A gente já está com a previsão de entrega de todas as novidades que nós estamos criando. Então, por exemplo, hoje para você fazer a venda do plano educação, você está distribuindo o voucherzinho, né? E esse voucher, que é esse cartão free que nós chamamos de trial, né? Que é 15 dias de acesso gratuito. Então hoje você entrega o cartãozinho, aí você cadastra a pessoa e já faz a compra dela e pronto, está feita a sua venda, a sua comissão está computada. Só que nós vamos estar disponibilizando para vocês um portal pessoal. Então vocês vão ter o portal contoeducação.com.br barra o login de vocês. Então quando vocês fizerem alguma ação na internet, esse portal que vocês vão estar divulgando, ele automaticamente já gera a comissão para vocês. Acredito que dia 3 a gente já esteja entregando isso pronto. Tá certo? Também no dia 3 nós vamos estar fazendo a integração do escritório com o sistema de cartão dos trials de vocês e vocês vão conseguir estar visualizando através do escritório para quem que vocês deram os trials. Então, por exemplo, vai ser importantíssimo que quando você der um trial para alguém, você já cadastra essa pessoa. Porque daí assim a gente vai conseguir fazer o rastreamento dela e você no seu escritório vai conseguir acompanhar se essa pessoa já se cadastrou ou não. E melhor ainda, quando você dá o trial, você não sabe se a pessoa vai entrar ou não e se cadastrar, né? Aí você fica ligando, e aí, você entrou, não entrou? Então pelo escritório você vai ver inclusive quantos acessos ela fez. Isso também é ponto importante. Ok? Então tudo isso vai estar no escritório que nós vamos estar entregando já no dia 3 agora, essas novidades aí. Bom, preferências de treinamento também, falando em treinamento, nós vamos ter os 2 treinamentos semanais então, e voto vencido aí às 21 horas, toda segunda-feira às 21 horas, todas as quintas-feiras às 21 horas. Qual é o intuito desse treinamento aí? O intuito desse treinamento é o seguinte, você convida alguém, a pessoa conhece o sistema da Quanto Educação, adquire o kit, e aí ela faz o que depois disso? Né? Muitas vezes tem muitas pessoas que estão adquirindo o kit e ele cai no derramamento para alguém e as pessoas acabam aí não conseguindo dar um suporte, dar um apoio. E aí essa pessoa fica perdidinha. Então com esse treinamento ele já vai receber o informativo que vai ter esse treinamento, né, todas as segundas e quintas-feiras. Então isso vai ficar muito forte, né? Bom, então aí com isso a gente começa aí uma nova etapa de treinamentos online, tá certo? Também vamos estar fazendo fortes ações em treinamentos presenciais. Então toda cidade que está com o seu começo aí, que está começando a sua célula, está começando a sua liderança, é interessante a gente já tá colocando uma meta aí, tá? Então quando você que está em outras localidades, que está começando agora, como Maranhão, Goiás, etc, etc. O que acontece? Quando você fizer 10 pessoas na sua célula, tá, na sua rede, nós vamos aí inaugurar a sua célula. Então, nós vamos ficar 2 dias na sua cidade. Daí nós vamos fazer o treinamento no primeiro dia com essas 10 pessoas e no segundo dia a gente faz uma apresentação aberta, tá certo? E aí, com essas 10 pessoas, cada um trazendo uns 3 convidados, a gente vai ter numa sala umas 40 pessoas e já inaugura a sua célula. E a partir dali você já começa a pegar fogo e levar essa oportunidade para todas as pessoas da sua cidade. Tá? As apresentações também, até como eu disse, até semana que vem, vamos ver se a gente, vamos decidir aí se vai ser interessante ter a apresentação online ou não. Se a gente decidir por ter a apresentação online, aí nós vamos estar fazendo um trabalho aí de identificação legal na sala para a gente conseguir estar fazendo uma apresentação de qualidade e não deixar que as pessoas assistam a apresentação e saiam sem fechar ou não tenham nenhum suporte. Tá? Bom, aqui o pessoal de Santos está falando aqui que a minha voz está sumindo. Pessoal, só me dá um ok se vocês estão ouvindo bem aí ou se está sumindo a voz para vocês aí. Só dá um ok para mim, por favor. Se estiverem ouvindo bem, né?
Ah, beleza. Bom, então ok. Então eu acredito que é onde está falhando aí, viu, galera de Santos? Eu acredito que deve ser problema de conexão, tá? Ok. Bom, vamos lá então. Então, continuando aqui, tá? Falei da. Ah, vamos ter também apresentações semanais nas células que vão estar nascendo aí. Células que já estão bem constituídas, que já têm um volume considerável de distribuidores, vão estar fazendo as apresentações presenciais semanalmente. Então, o que, que acontece? Faz a apresentação, né, presencial, que é uma apresentação muito forte mesmo, muito fechadora. Dessas pessoas, as que não fecharem, traz para a sala de conferência, né, assiste os treinamentos e a gente arremata aí. Claro que quem colocar esse convidado para dentro é responsável por ele e tem que concluir esse fechamento aí para não deixar uma pessoa solta falando que já conhece o sistema sem conhecer direito o sistema. Tá certo? Bom, aí qual que vai ser o trabalho a partir desse momento? Tá? Então você que vai estar conquistando a sua célula, você vai estar fazendo essa apresentação semanal, né? Você vai estar fazendo a amostragem de plano, que mostragem de plano é quando a gente visita a pessoa, mostra o plano, mostra como funciona e já fecha a pessoa. Isso é feito de imediato, tá certo? Então você vai ter a apresentação de plano, a amostragem de plano que você faz todos os dias. Um dia por semana a apresentação presencial, que é muito forte, é muito animada, e essa apresentação ela dá uma consistência muito boa no negócio. As pessoas ficam mais unidas, né? As pessoas ficam mais juntas, né? Por falar em apresentação, o Abdias, né, acho que ele não está, não sei, acho que ele não está presente na sala aí. Estava com a amostragem de plano justamente nesse horário, foi o horário que deu para ele atender aí. Ele vai estar fazendo uma apresentação amanhã na célula dele. Depois, quem é de São Paulo, se quiser estar prestigiando essa apresentação e levando os convidados, eu vou estar presente lá. Tá? Vai ser próximo de algum metrô aí. Acredito que deva ser metrô São Judas. Tá certo? Só para informação. Então, se até mandar o e-mail para mim aí, eu vejo tudo certinho aí. Tá bom? Bom, outra coisa interessante que é legal para vocês saberem, nós selecionamos dentro de todos os distribuidores, nós selecionamos 22 líderes. Desses 22 líderes, nós escolhemos 12, né, para estar compondo um conselho de master. Esse conselho de master, ele vai estar decidindo todas as operações que precisam ser feitas dentro do Quanto Educação. Então, esse conselho de distribuidores são os 12 melhores líderes, são as pessoas que estão na ponta fazendo o trabalho, é a pessoa que está fazendo a apresentação, é a pessoa que está fazendo mostragem de plano, é a pessoa que está crescendo a equipe. Então, a coisa ela vai tomando uma proporção legal e esse líder é convidado para compor os 12, tá certo? Hoje nós já estamos com 9 e ainda dos 12 nós já consagramos 9 e faltam 3. São apenas 12 cadeiras no conselho. Eu acredito que vocês devam ter visto a foto do conselho no Face, que eu vi que algumas pessoas divulgaram aí as fotos. Tá certo? Então, ainda faltam mais 3 lideranças que nós vamos estar escolhendo aí. Tá certo? Então se preparem que de repente no dia 3 você pode ser convidado no palco para sentar em uma dessas 12 cadeiras. Tá certo? E uma outra coisa importantíssima também, que é o que diferencia muito o nosso sistema de multinível, a gente acredita tanto no nosso produto, mas acredita tanto no nosso produto, que nós damos para os nossos distribuidores 1000 trials, né, que são aqueles cartões de oportunidades com 15 dias grátis, para que as pessoas experimentem, para que as pessoas vejam a qualidade do nosso produto e façam assinatura. Isso é confiança. Tá certo? Ou seja, nós jamais faríamos isso se o produto não fosse de qualidade. Agora, nós vamos dar mais um passo importante agora. Tá? Nós vamos estar vamos estar registrando em cartório um compromisso público de que o nosso distribuidor jamais vai perder a rede dele.
Ou seja, enquanto ele estiver ativo, ele não perde a rede. Né? Diferente de outros sistemas de multinível, que quando você muda de um sistema para o outro, né? E só muda porque não tem a opção de fazer os dois, ou faz os dois escondido, mas quando a empresa descobre, corta a rede, corta a remuneração, e aquela pessoa sai de uma renda aí de 20, 30 mil reais para zero, da noite para o dia, e a gente assistiu bastante isso acontecer no mercado. Tá certo? Então nós vamos estar registrando um compromisso público de que isso não vai acontecer na Quanto Educação. A gente acredita tanto no nosso sistema, mas tanto no nosso sistema, que a gente vai garantir para o distribuidor que se ele optar por fazer outro sistema de multinível, enquanto a rede dele estiver ativa, ele vai estar recebendo. Tá certo? Então isso é um outro passo importante que eu acredito que vai revolucionar muito o sistema de multinível que existe no mercado também. Né? Porque hoje as pessoas, nós temos vários distribuidores que estão na Quanto Educação, mas infelizmente está com o nome da esposa, está com o nome do filho, está com o nome de outras pessoas, porque o nome dele não pode aparecer, porque se o nome dele aparecer, ele perde a renda que ele tem na outra rede, né? E nós temos distribuidores aqui de multinível aqui que tem rendas aí de 40 mil reais, que não pode aparecer, porque se aparecer, ele perde essa renda do sistema dele. Então nós vamos estar garantindo, né, que isso não acontece dentro da nossa casa. Ou seja, o nosso sistema ele é tão bom e a gente acredita tanto que a pessoa que entra no Quanto Educação, ele jamais vai sair para fazer um outro sistema. Mas nada impede dele querer entrar num sistema de multinível para usar um perfume, para comprar um complemento alimentar. Né? Então a gente acredita que é o seguinte, o multinível ele é um sistema infalível e é um sistema que realmente revoluciona a vida das pessoas. Tá certo? Nos Estados Unidos é muito comum uma pessoa fazer 3, 4, 5 multiníveis. Você vai comprar um relógio, é no multinível. Você vai comprar uma roupa, é no multinível. Então, o Brasil, ele não precisa ser diferente. Então, acredito que a gente vai revolucionar esse mercado no Brasil, porque na hora que a gente lançar esse compromisso público, essas grandes lideranças vão chegar para essas empresas de multinível e vão falar, viu, olha aqui, a Quanto Educação registrou um compromisso público que eles não perdem a rede. E aí, vamos registrar? Daí a empresa vai falar assim, não vamos fazer isso não, que isso é besteira. Aí ele fala, bom, a minha renda no Quanto Educação já é maior do que a renda que eu tenho aqui. Você quer que eu saia daqui e levo toda a rede para lá, e como você não permite que faça os dois, você vai perder toda essa rede, ou você quer também abrir essa porta para a gente? Então eu acredito que vai ser uma força muito grande no multinível, e muitas pessoas que estão querendo vir para o Quanto Educação vão vir sem medo, né? Mesmo porque o negócio realmente é fantástico. E o sistema multinível não pode ser uma putaria, uma cachorrada, igual a gente está vendo aí, as empresas se degladiando aí, né, as lideranças se degladiando. Não precisa disso, é um mercado fantástico e nós podemos ir muito longe nesse mercado. Né? Nós podemos consertar esse mercado aí com uma nova ideologia. Tá certo? Bom, só para a gente fechar essa parte, eu já entrar no treinamento, que até agora não entramos no treinamento ainda. Bom, qualquer problema que vocês tiverem na parte operacional, vocês vão estar utilizando esse e-mail, tá? paulo@quantoeducação.com.br. Ele é o nosso diretor operacional, então tudo que é referido a operações se canaliza nele, tá certo? Vocês mandem um e-mail para ele, às vezes deu algum problema no pagamento lá, então qualquer coisa que estiver acontecendo, pagamento é outro que eu vou colocar o e-mail aqui, mas qualquer coisa que acontecer no escritório, ou o kit Quanto Educação que não está carregando, o cartão que não parcelou, deu um problema, é esse e-mail aí, tá? paulo@quantoeducação. Qualquer problema no financeiro, tudo que for referente a financeiro, a jurídico, tá certo? Então, a gente canaliza no nosso diretor financeiro e administrativo, que é o César. Então, é cesar@quantoeducação.com.br. Então, qualquer probleminha que vocês tenham, puxa, eu queria já que o meu contrato fosse disponibilizado. Então, você manda o e-mail aí para o César,
@quantoeducação, tá certo? Bom, Gleison, eu vou estar respondendo aí, mas no final, queria que todos vocês guardassem as perguntas aí, para que no final eu respondo todas elas, tá? Mas não só subiu na nossa fornecedora, tá certo? Quanto a educação continua o mesmo preço, R$ 240 por mês, tá? Bom, vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos aí ao nosso treinamento espetacular, que é um treinamento fantástico, porque esse treinamento aqui, ele é uma coisa que eu fiz na prática, muitos dos treinados por mim também praticaram esse treinamento que eu vou estar passando para vocês. E esse treinamento que eu vou estar passando aqui, ele foi o responsável pelo meu sucesso, foi o responsável pelo sucesso dos meus sócios e foi o responsável pelo sucesso de centenas de empresas que existem hoje, que saíram dos nossos treinamentos. Tá certo? Então nós vamos estar passando um treinamento para vocês, que é um treinamento fantástico e realmente ele faz com que você tenha sucesso, não só no nosso negócio, né, mas o sucesso pessoal também. Tá? Bom, Gilmar está aqui, Gil, tem um convidado de Franco Beltrão, Paraná, que poderá entrar em 10 minutos. Ah, ok, não tem problema, Gilmar, pode deixar ele entrar, só pede para ele se identificar, tá bom? E aí depois no finalzinho a gente faz um arremate aí, tá? Existe alguns modelos para cartão de visita também, tá? No Degard, depois eu passo para você aí. Bom, gente, não vou responder mais nenhuma pergunta agora, vou pegar até o final e no final eu respondo todas as perguntas, tá ok? Guardem todas elas aí. Bom, gente, o segredo do sucesso é o seguinte, quando a gente pensa em construir alguma coisa, né, primeiro a gente tem que ter a direção. Por onde eu começo, qual é o caminho, o que devo fazer. Uma pessoa, quando ela compra um kit da Quanto Educação, ela tem um sonho. Ela tem uma grande possibilidade de vencer na vida porque ela deu o primeiro passo. Só que daí ela precisa saber qual é o caminho e o que ela deve fazer. Tá? Analice Gil. Oi, galera, é o Luiz. Nós resolvemos aumentar o preço para quem comprar. Beleza, tá. Ok, o Luiz está explicando aí, né, que realmente foi aumentado o preço para que a galera se motive a comprar pelo multinível. Tá ok. Bom, então vamos lá, gente. Só para a gente conseguir compreender mais ou menos como que é esse mercado, é o seguinte. Hoje, nós passamos por 3 gerações, tá certo? A maioria de nós aqui, tá? Alguns 2 gerações, mas a maioria passou por 3 gerações. Então a geração X, que era aquela geração que queria um emprego fixo, que era um industriário, que era aquela pessoa que trabalhava na indústria, nas fábricas, e eles trabalhavam lá 8 horas por dia, 6 dias por semana, e esperavam 35 anos para se aposentar e aquela coisa toda. Aí nós passamos de 1978 para cá, nasceu uma nova geração, que é a geração Y, uma geração mais imediatista, revolucionária, pensante, né, que queria alcançar os seus sonhos com a maior rapidez, que não tem paciência de esperar 35 anos para se aposentar, que vai em busca do seu primeiro milhão muito fácil, né, e não se contentam quando chegam numa empresa e vê que não tem possibilidade de crescimento e que vai ganhar a vida toda aquela mixaria que é oferecida. Então, essa é a geração Y. E agora, na verdade, nós já estamos na geração Z, que é uma geração onde as pessoas já nasceram dentro da tecnologia, né, já são pessoas que já nasceram com uma inteligência um pouco mais evoluída devido a uma série de questões, muito imediatista também. São pessoas que não vão precisar fazer um curso de informática, não vão precisar fazer um curso de CorelDRAW, não vão precisar fazer um curso de internet, porque eles já nasceram nisso. Tá certo? E a Quanto Educação, ela nasceu nessa geração Y. Então nós temos um sistema muito forte comparado ao sistema tradicional que foi desenvolvido na geração X e que permanece até hoje. Tá? Cada vez mais ele vai se enfraquecendo, mas ele é muito permanente. E a tendência das pessoas é trabalhar em casa. Então quem assiste televisão está acompanhando muito isso, né? Ou seja, as pessoas cada vez mais
estão trabalhando em casa, já existem empresas, bancos, que pagam as pessoas, mas o trabalho que elas desenvolvem é em casa através da internet. Tá? E só para fazer um comparativo, no emprego tradicional você trabalha de 8 a 12 horas por dia, você trabalha 6 dias por semana, recebe um pagamento mensal e leva 35 anos para se aposentar. Tá certo? Na Quanta Educação, a coisa é um pouco diferente. Você trabalha 2 horas por dia, 5 dias por semana, seu pagamento é semanal e você pode se aposentar aí em torno de 5 anos. Tá? Porque você chegando a sócio-presidente está com a sua aposentadoria garantida. Tá certo? Então, por isso que a gente fala que é um sistema realmente, né, muito forte. Bom, só que para você dar certo, você tem que ter uma mudança na sua vida. Você vai ter que mudar os seus hábitos. Se não tiver a mudança de hábito, você não vai conseguir mudar o seu resultado. Tá? É igual as pessoas, quando você chega para a pessoa e fala o seguinte, viu? Você quer mudar o seu resultado? Ah, eu quero. Você quer mudar os seus ganhos? Ah, eu quero. Você quer ter uma casa melhor, quer ter um carro melhor, quer ter mais qualidade de vida, quer viajar? Ah, eu quero. Mas o que você está fazendo para isso? Nada. Continua fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Nós temos 5% das pessoas no mundo que não conseguem gastar o que ganha. E temos 95% de pessoas no mundo que não conseguem ganhar o que gasta. O processo é inverso. Agora, as pessoas querem ter o resultado da minoria, mas faz o que a maioria faz. Então, existe um processo, né, que foi criado lá atrás, chamado de 8 hábitos. Em alguns multiníveis são chamados de 8 passos e tal. E nós seguimos essa diretriz. E nós conseguimos, com isso, conseguir fortalecer e conseguir alcançar nossos resultados e atingir nossas metas. Tá certo? Então, tem que haver essa mudança de hábito. Se você mudar de hábito, com certeza absoluta você vai conseguir dar certo nesse negócio. Primeiro hábito, gente, é o sonho. Nós temos que sonhar. Quando nós éramos pequenos, nós tínhamos isso muito forte. Mas era muito forte, era tão forte que a gente sonhávamos que éramos super-heróis, né? Os homens eram super-homem, Homem-Aranha, sei lá, essa coisa toda, Incrível Hulk, aquele negócio, tal. Agora eu pergunto, quem é que sonhava em ser o mendigo? Quem é que sonhava em ser o mais pobre de todos? Quem é que sonhava em ter uma BMW? Brasília meio velha, né? Então você não tinha limites para sonhar. Quando você é criança, você não tem limites porque você não tem medo de experimentar, você não tem medo de arriscar, você não tem medo de sonhar. Então você sonha em ter um carro grande, um carro de verdade, né? Não um meio de transporte. Você sonha com um carro conversível e tal, né? As mulheres com bom casamento. Bom, apesar que as mulheres hoje não sonham muito com casamento não, né? Também sonha com carro, casa, independência financeira, né? Antigamente sonhava mais com casamento, né? Mas o que acontece? Qual é o segredo? Tá? O segredo ele é um só. O segredo do sucesso é a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Por isso você tem que mudar os seus hábitos. Tá? Se você pegar 90% dos milionários, 90% dos milionários, eles tiveram muitas dificuldades, mas ele tinha um diferencial. Ele pensava de uma forma diferente. Então ele quebrava, ele tinha algumas dificuldades, algumas não, muitas dificuldades, mas eles estavam sempre dispostos a recomeçar. Então o primeiro hábito que nós temos que ter, né, são os nossos sonhos. Temos que recuperar aquilo que a gente tinha na nossa infância, temos que recuperar, né, aquela vontade de experimentar, de arriscar, aquele tesão por viver, né, que a maioria das pessoas perderam isso e vive numa mecanicidade aí. Então o ideal é que a gente volte a sonhar. E para voltar a sonhar, para a gente conseguir ativar isso, que na maioria das pessoas já deixou de existir, nós temos que usar alguns artifícios.
Tá? Um deles é estar visualizando os sonhos. Como é que eu faço para visualizar os meus sonhos? Eu tenho que repaginar a minha vida novamente. Eu vou ter que descobrir quais são os meus sonhos. Porque a maioria já parou de sonhar. Então recorte a foto daquele carro que você quer ter, né? A foto naquela revista, recorte aquela, folheie uma revista que tem casas grandiosas que você gostaria de ter. Monte uma coisa chamada quadro dos sonhos. E nesse quadro dos sonhos você coloque tudo que você quer realizar. Não deixe nada de fora. Né? Coloque tudo. E esse quadro dos sonhos você coloque num lugar visível. Você pode colocar no teto, pode colocar na parede, na porta da geladeira, na porta, na porta principal da casa. Então você pode colocar esse quadro dos sonhos em qualquer lugar que seja visível. Ou seja, você vai tomar um suco na geladeira, na hora que você vai abrir a geladeira, você vê lá o seu quadro dos sonhos. Né? O que você quer para você, onde você quer morar, o sonho que você quer realizar. E você sabe que você está trabalhando para aquilo, que é por isso que você acorda todos os dias, que é por isso que você se dedica todos os dias, que é por isso que você está batalhando, porque você está querendo realizar esses sonhos. E temos que ter muito cuidado com os ladrões de sonhos, porque existem muitos ladrões de sonhos. Sabe aquelas pessoas que você, de repente, já deu uma melhorada, compra um carrinho melhor e a pessoa olha assim, meio desconfiada e fala, tá roubando, né? Ou aquelas pessoas que você chega e vai apresentar, de repente você comprou aquele carro que consome bastante, faz uns 6 km com litro, né? 5 com litro, como alguns que tem no mercado aí, de 6 cilindros aí você chega, mostra pro seu vizinho, aí ele olha assim e fala, rapaz, você vai ter que andar com um posto de gasolina amarrado aí atrás. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que nos desmotivam. Então agora você tem uma oportunidade, você tem uma possibilidade de dar certo na vida. E aí você vai mostrar essa oportunidade para alguém e a pessoa fala, rapaz, isso é roubada, para que você entrou nisso? Né? Vai, fica lá no teu emprego, ganhando R$ 1.500 que você ganha mais, quando você for mandado embora tem 6 meses de seguro-desemprego, né? Depois de 30 anos, 35 anos você se aposenta. Então tudo isso, a gente tem que tomar cuidado que são os famosos ladrões de sonhos. Tá certo? Então esse primeiro hábito é muito importante. Uma, ficar atento aos ladrões de sonhos, e outra é você ter o seu quadro dos sonhos visível para que você consiga realizá-los e saber por que você acorda todos os dias. Tá certo? Vamos falar agora do segundo hábito, que é um hábito muito importante. De nada adianta você ter o quadro dos sonhos e você não ter compromisso. Você não ter comprometimento com o seu sucesso. De nada adianta você ter sonhos e você não estar disposto a realizar, a sacrificar alguma coisa para realizar esses sonhos. Então eu coloquei aqui a imagem de 3 pessoas que tiveram compromisso com eles mesmos. Pelé, por exemplo, né, hoje é o rei do futebol, mas ele só é o rei do futebol porque depois que acabavam os treinos, ele continuava treinando. Então ele sozinho ficava chutando a gol, treinando tudo que era ângulo e tal, aquela coisa toda. O treino dele era mais do que o treino do resto da equipe. Mas não porque o treinador pedia que ele fizesse isso. Porque ele primava pela excelência. Porque ele não queria ser mais um no meio da multidão. Ele queria realizar os seus sonhos, ele queria mostrar para as pessoas que ele era capaz, ele queria vencer na vida. Por isso ele fazia isso. Né? Oscar Schmidt é a mesma coisa. Né? Por que ele foi considerado, chamado de mão santa, né? Foi o cestinha de ouro aí. Porque ele, quando acabava os treinos, ele fazia a mesma coisa, ele continuava treinando. Né? Tanto é que numa das palestras que foi dada, que eu dei, dividi o palco junto com ele aí, né? Numa das palestras, e isso eu ouvi, eu presenciei ele falando. Então ele contando a história dele, e aí ele falava que as pessoas chegavam para ele e falavam assim, você é Oscar, mão santa e tal. E ele falava assim, exatamente nessas palavras, tá? Me desculpem as mulheres se vocês acharem isso muito forte. Né? Mas ele falava assim, mão santa é um caralho, mão treinada. Né? E ele é bocudo mesmo, é dessa forma. Né? Então, mas ele treinou muito para conseguir chegar onde ele chegou. Ayrton Senna, ele tinha que achar uma coisa que ele tinha que ser melhor do que todo mundo.
Então ele descobriu uma deficiência em todos os pilotos. Chamava-se chuva, pista molhada. E o que ele fazia? Né? Ele treinava na pista molhada, ele molhava a pista para ele treinar. Então, quando chovia, ele treinava na chuva. Quando não chovia, ele mandava molhar a pista, porque ele tinha que ficar bom na pista molhada, e era o melhor piloto de pista molhada. Né? Justamente por quê? Porque ele treinava. Então, isso é compromisso. Compromisso com você, compromisso com o sucesso. Se você não tiver esse compromisso, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que ter o comprometimento. Fez o seu quadro dos sonhos, se comprometa com esse negócio. Quantas horas do dia você vai disponibilizar para fazer o Quanto Educação? Então isso é importante. Se você, eu vou fazer quando eu der, o seu resultado só vai aparecer quando der também. Eu vou fazer de acordo com o meu tempo livre, o seu resultado também só vai vir no seu tempo livre. Aí eu pergunto, quanto tempo livre você tem hoje? Esse vai ser a quantidade do seu resultado. Tá? Então você tem que ter o compromisso de se dedicar, de se preparar e de fazer exatamente o que é ensinado para você. Então se você seguir a receita do bolo, dificilmente você dará errado. Tá certo? Então, comprometimento é o segundo hábito, é um hábito muito forte. Terceiro hábito, fazer a lista. O que é fazer a lista? Quando o distribuidor acaba de entrar, o distribuidor entrou. Ele falou assim, olha, estou dentro do negócio, vou pagar o boleto amanhã, ou vou pagar agora, aceita cartão, quero fazer no cartão. E aí ele já faz ali o seu pagamento, ou não faz o pagamento, vai fazer o pagamento no dia seguinte. Qual que é a sua obrigação com essa pessoa? Já senta com ele, já chega e fala para ele o seguinte, olha, meu amigo, me indica aí 3 amigos seus, vamos fazer sua lista. Tá certo? Já vamos iniciar a sua lista, me dá 3 amigos seus. Já nessa lista ele já vai colocar 3 amigos, né? Então ele já começou a fazer a lista dele ali naquele momento. E você vai ajudar ele a lembrar, né, de algumas pessoas. E nisso você vai começar a fazer a lista, ele vai descer uma lista aí de umas 30, 40 pessoas, e você vai chegar para ele, isso na hora, você está fechando ele ali, né, naquele momento. Você fala quais são os 3 melhores amigos seus aqui dessa lista. Quais são as 3 pessoas que entrariam com você, né, que estariam dispostos a encarar um projeto com você. Ele vai te dar 3 nomes. Na mesma hora, você pega esses nomes que ele deu e fala assim, olha, liga para ele. Aí ele dá uma ligadinha para o amigo dele e fala, olha, eu estou aqui com uma liderança muito forte, me apresentou um projeto, tal, aquela coisa, e ele queria dar uma palavrinha para você. Dar uma palavrinha com você. E aí você pega o telefone e fala para ele o seguinte, fala, opa, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, tudo bem, meu amigo? O negócio é o seguinte, estou aqui com fulano de tal, e ele está fechando um negócio comigo, ele agora vai passar a fazer parte de um sistema revolucionário aqui no nosso estado, e eu pedi que ele me indicasse 3 amigos empreendedores, que são pessoas que realmente querem vencer na vida, que não dão desculpas, que são pessoas que têm sonhos, que são pessoas que querem dar certo. Você é essa pessoa? O que você acha que ele vai responder do outro lado? Né? Pô, sou, claro. Você é esse empreendedor que ele está falando? Não, sim, lógico. Ok, então, você pode estar me recebendo aí, né? Então você vê a localidade que ele está, pode estar me recebendo em 1 hora, 2 horas? Ele, claro. Ok, então estamos indo para aí. Você pega esse amigo que você está fechando, coloca dentro do carro e já vai na casa do amigo dele. Tá certo? Ele já está com a lista dele pronta, ele vai pagar o boleto no dia seguinte, ou já pagou o boleto, mas você já vai na casa do amigo dele, apresenta o Quanto Educação para o amigo dele, já fecha um amigo dele. Detalhe, se ele falou que ia pagar o boleto no dia seguinte só para te dar uma desculpa e não fechar o negócio, né, ele queria te dar um não educado, isso já não vai ser mais possível, porque você acabou de fechar o primeiro da lista dele. Né? E você tem mais 2 para visitar ainda. Então, se for durante o dia, você vai visitar os 3 amigos dele, vai fechar os 3 amigos dele. E aí, no final do dia, você vai falar para ele assim, bom, meu amigo, e aí, você vai pagar esse boleto mesmo amanhã? Eu espero até amanhã para cadastrar esses 3 aqui. Como é que vai fazer? De repente, o cara estava só testando você, ele já paga ali o boleto na hora, já faz o cadastro, já está todo mundo na rede. Então, esse é um negócio fantástico por isso. Terceiro hábito, fazer a lista. E não é fazer a lista quando der, quando sobrar tempo,
é na hora que fecha. Né? Então, se você ainda não fez a sua lista, né, tem que fazer a sua lista. Já faça a sua lista, coloque na sua lista família, amigos, né, advogado, contador, cabeleireiro, dentista, professor, gerente de banco, açougueiro, né, dono da padaria, todas as pessoas que você conhece e que teria perfil para o nosso negócio. O que não é muito difícil de achar, porque o nosso negócio é R$ 599 por mês, por mês. É 599 uma única vez, né? E a pessoa paga em até 18 vezes hoje e a partir da semana que vem acho que até 12 vezes. Né? E quem fechar ainda, essa semana ainda continua a promoção, quem pagar no boleto paga 550. A partir da semana que vem já vai estar 599 normal. Então, ou seja, é um negócio muito barato, qualquer pessoa pode fazer, mas quem é essa pessoa? É a pessoa que tem sonho de ser alguém na vida. É uma pessoa que tem sede de sucesso, é uma pessoa que gostaria de vencer na vida. Agora, meus caros amigos distribuidores, se a pessoa olhar para sua cara e falar que não tem R$ 599, até aí não é um pecado. Mas se ele falar que não consegue arrumar R$ 599 para investir no futuro dele, ele não merece uma oportunidade. Não existe um único ser vivo que não consiga R$ 599 para investir numa oportunidade. Se ele sair no farol vendendo balinha, em 5 dias ele fez os R$ 600. Se ele sair, for numa rua de grande circulação e pedir R$ 1 para cada pessoa, em 3 dias ele fez os R$ 599. Então, os R$ 599 não é um impeditivo para a pessoa entrar. A pessoa só não vai entrar se ela realmente não tiver enxergado essa oportunidade. Tá certo? Então, se ela começar a dar desculpas, né, retirem as desculpas delas. Retirem as muletas. Então, se ela falar assim, vou esperar o meu pagamento cair. Então, ok. O seu pagamento vai cair quando? Daqui a 10 dias. Então tá bom. Arruma 599 e daqui a 10 dias você paga a pessoa que você tomou emprestado. Arruma com teu pai, com a tua mãe, com teu tio, com teu primo, com teu sobrinho. A coisa tem que ser de imediato. Se a gente deixar a pessoa se estender, ferrou. Tá certo? Então, e aí seguindo justamente esse negócio do terceiro hábito. Faz a lista, já vai, já fecha. Bom, se ele não fechar, ele já colocou 3 na sua rede. Tá certo? Então, por isso que a gente trabalha muito o terceiro hábito aí, que é a confecção da lista. Tá certo? Quarto hábito, contatar e convidar. Que a gente acabou falando junto no terceiro hábito lá, né? A pessoa fez a lista, você contacta a pessoa, vai lá, convida a pessoa, mostra, faz a apresentação do sistema, tudo certinho e tal. Então você tem que estar praticando esse quarto hábito constantemente, ou seja, constantemente você tem que estar contatando pessoas. Fez a sua lista, né, a partir desse momento é contatar. Se a pessoa vai dar ouvidos para você para ver uma apresentação ou não, o problema dela, mas você já fez o contato, tá certo? Então é importante, esse hábito tem que ser sempre muito forte aí, tá? Quinto hábito é justamente a apresentação de negócio, a mostragem de plano. Que lá no terceiro hábito eu já dei uma explanada nisso. Ou seja, a pessoa fez a lista, você pega essa pessoa, já vai lá e já mostra o plano. Quando a gente fala de mostragem de plano, nós estamos falando todos os dias. Agora, imagine o seguinte, se você fecha uma pessoa na segunda-feira como seu distribuidor, e daí você pega 3 indicações dela, e daí você vai nessas 3 indicações dela e fecha uma pessoa na segunda-feira. E daí essa uma que você fechou, você já tem 2 pessoas fechadas, que você fechou e mais uma indicação dela. Na terça-feira, você tem essas 2 que estão fazendo a mesma coisa que você fez com ela. Fora o que você vai estar fazendo na terça-feira. Então, na terça-feira, se você também se dedicar full time, trabalhar o dia todo por isso, fatalmente você vai fechar mais 2. Você vai chegar no final da semana com 10 distribuidores fechados. Esses 10 distribuidores, se você fez o ato da duplicação, você vai ver que eles vão chegar cada um com 3. Então, o que acontece? Automaticamente, você pode chegar a 30 distribuidores em menos de um mês, gente. Tá? E isso, totalmente possível, desde que seja feito o trabalho. Então, você tem que usar a amostragem de plano. Mostrei o plano, não consegui fechar. O que eu devo fazer? Tem a apresentação.
Então essa apresentação, tem dois tipos de apresentação. A apresentação, né, que é a apresentação presencial, e aquela apresentação que de repente eu quero fazer uma apresentação para o meu grupo. O meu grupo está crescendo, preciso fazer uma apresentação para 3, 4 pessoas, igual eu fiz ontem para o pessoal da Bahia, né, que tinha lá, né, 4 convidados, 2 fecharam na hora. Então, pô, solicita a apresentação para mim, solicita para o seu consultor, que é o dono da célula, para ele estar fazendo essa apresentação para você também via conferência. Isso a gente consegue fazer tranquilamente. E tem a apresentação, que são as apresentações de célula. Essas apresentações de célula, elas acontecem regionalmente em cada região, né? Então, Curitiba tem a sua apresentação de célula, São Paulo tem a sua apresentação de célula, Santos tem a sua apresentação de célula. Então, as pessoas que estão nessa região que tem a apresentação de célula, pode levar o seu convidado para essa apresentação, tá certo? Então, ou seja, não existe desculpas para não dar certo esse negócio. Sexto hábito é o acompanhamento. O que é o acompanhamento? Você lembra que lá no terceiro hábito você fez a lista? Quarto hábito você contatou. Quinto hábito você fez a amostragem de plano? Ok, você vai fazer o acompanhamento dessa pessoa. Então, da mesma forma que você fez com ela, ela viu você fazendo, você vai fazer nas 3 primeiras indicações dela. Nas 3 primeiras. E aí ela já está apta a apresentar, aí você deixa ela ir para campo sozinho. Se precisar, faça mais uma, mais 2, mais 3, porque ela vai estar gerando renda para você o resto da vida. Então, quanto mais apoio você der, melhor. Agora, se você fizer o trabalho e fizer uma duplicação bem feita, você trabalha uma vez só para o resto da vida. Se você tiver preguiça de fazer o trabalho bem feito, você vai trabalhar o resto da vida. Tá certo? Então é importante essa parte do acompanhamento. Tá? No sétimo hábito é a verificação do progresso. Né? Então eu tenho lá a minha equipe, que é o que nós chamamos de perna de prata, está crescendo. Puxa, legal. As pessoas estão tendo alguma dificuldade, vamos sanar essa dificuldade, viu? E a minha equipe de ouro, deixa eu dar uma olhadinha. Né? Aquela pessoa que já colocou os 3, ele está crescendo? Se ele não está crescendo, o que está acontecendo? Porque se eles não crescem, você não cresce. Então, o seu progresso dentro do negócio, ele está travado naquele ponto. Então, você tem que verificar o seu progresso. Está satisfatório? Vamos para cima. Né? Não está satisfatório? Vamos melhorar. Tá certo? Então, é sempre dessa forma aí. Tá? O 8º hábito, que eu acredito que esse é o hábito mais forte de todos, que é ensinar o padrão dos 8 hábitos. Ou seja, você aprendeu os 8 hábitos e você ensina isso para os seus distribuidores. Você ensinou esses 8 hábitos para eles. Isso é duplicado. Então, tudo que você ensina, tudo que você mostra, você faz um processo fenomenal chamado duplicação. Então, você tem que pegar essa pessoa que acabou de entrar e ensinar para ele. Primeiro hábito, sonho. Segundo, compromisso. Terceiro, lista de convidado. Quarto, contatar e convidar. Quinto, apresentação de sucesso. Sexto hábito, acompanhamento. Sétimo hábito, verifique o seu progresso. 8º hábito, ensine o padrão dos 8 hábitos. Né? Então você ensina aquilo que você aprendeu. Tá certo? E isso, gente, é muito forte. Mas isso é tão forte, mas tão forte, que se você fizer isso bem feito, você vai trabalhar 3 meses da sua vida nesse negócio. 3 meses. Forte. Sem desculpa. Sem desculpa. Sem preguiça. Fazendo o que tem que ser feito. E você vai ver que 3 meses depois, você vai estar com uma equipe monstro, uma equipe de talvez centenas de distribuidores na sua rede, te gerando uma lucratividade que você nunca sonhou em ganhar na sua vida. E quando a gente fala desse processo de ensinar os 8 hábitos, nós estamos falando no sistema de duplicação. E para isso você tem que ter uma crença irracional. O que é crença irracional? Só para a gente saber. Crença irracional é quando nós acreditamos tão forte numa coisa que ninguém vai conseguir tirar essa crença. Então a crença no quanto educação, ela tem que ser irracional. Tá certo? Vou dar um exemplo de crença irracional. Se eu chegasse para vocês e falasse o seguinte, olha, Deus não existe. Vocês iam falar, mas como não existe? Minha vida inteira eu fiquei sabendo que Deus existia. E tem um monte de coisas que mostram que Deus existe.
Aí eu falo, pô, mas você nunca viu ele, nunca ninguém viu ele, como é que você sabe que existe? E você fala, não, mas né, Deus existe. Eu aprendi isso, eu tenho as provas, minha vida é assim porque é Deus quem proveu tudo que eu tenho na minha vida, e eu só estou aqui por causa de Deus, e Deus criou o homem, criou a terra, criou a natureza, e foi Deus quem criou Adão e Eva e tal. Viu? Mas qual é a prova que você tem que Deus existe? Né? Então, por mais que eu tente rebater, você não vai deixar de acreditar em Deus. Né? Então é isso que é importante a gente ter no nosso negócio. Crença irracional. E para vocês entenderem um pouquinho sobre o que eu estou querendo falar a respeito da duplicação, né, eu quero mostrar um videozinho para vocês, que é um vídeo assim fiz uma versão quanto educação para vocês estarem vendo esse vídeo, mas é só para vocês entenderem que é o seguinte, todas as ações, elas são duplicadas, né? Melhor, elas são duplicáveis. Se você duplicar uma boa ação, você vai colher bons frutos. Se você duplicar uma má ação, você vai colher essa má ação, tá certo? Então tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo aos poucos e nós vamos começando a entender como funciona o negócio. Tá? Quando a gente fala que nós temos que fazer uma duplicação correta, temos que fazer a duplicação correta. Tá certo? Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar esse vídeo para vocês. Ele não está querendo entrar, filho da mãe. Eu não sei o porquê. Deixa eu tentar outro vídeo para ver se entra outro vídeo aqui. Só para a gente